Há 60 anos atrás, acontecia o golpe militar no Brasil. E por isso é essencial entendermos o papel e o poder das Forças Armadas no Brasil e nos países vizinhos. E quem explica pra gente é o professor de História da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Pato Samota. Bom, essa é uma pergunta complexa, que aí demandaria uma investigação com mais cuidado. Acho que, assim, no nosso cenário, interessa muito saber qual a capacidade de cada uma dessas Forças Armadas em relação à articulação política e poder de, digamos, impactar o cenário público, sim, de participar das decisões políticas. Acho que chama atenção o caso brasileiro como o lugar em que as Forças Armadas estão mais presentes no cenário público e que ainda tem a intenção de interferir no cenário público, né, de participar da política. O que nós tivemos durante o governo Bolsonaro não se vê mais em um país da América Latina. Um governo como o Bolsonaro, coalhado de militares, né, nos seus ministérios, assessorias, milhares de cargos que foram atribuídos a militares. A gente não vê isso nos países vizinhos que também passaram por ditaduras militares, né, como o Uruguai, como a Argentina, como o Chile. Em termos assim de força, né, de capacidade de força militar, eu acho que os que estão assim em situação parecida são Brasil e Chile, que têm forças armadas ainda relativamente poderosas, né, do ponto de vista militar, do ponto de vista de treinamento. A Argentina tem um quadro, né, de forças armadas fracas, né? O paradoxo, forças armadas fracas. Isso tem muito a ver com a maneira como terminou a ditadura nesses países, né? O Brasil é o país em que a ditadura militar terminou de maneira mais suave para os militares. Eles conseguiram se manter como uma instituição unida, como uma instituição prestigiada socialmente e com capacidade de interferir, né, como nós vimos aí durante o governo Bolsonaro. Eu concluo essa resposta dizendo que o ideal para nós, né, é que os militares aceitem que não devem ser uma força com capacidade política, ou seja, devem se restringir ao seu papel militar de defesa, de treinamento para defesa, e sem pretensões de querer guiar os destinos da nação, como era o caso, né, durante o governo Bolsonaro. Primeira coisa é sobre o retorno dos militares à cena pública no Brasil. Não começou com o Bolsonaro, começou com o Michel Temer. O Michel Temer, quando assumiu a presidência depois do impeachment da Dilma Rousseff, ele começou a se apoiar muito nos militares e entregou posições estratégicas para os militares. Então, o empoderamento dos militares começou com o Temer e aumentou com o Bolsonaro, piorou com o Bolsonaro. A segunda pergunta, se querem os militares desvincular a sua imagem de 64, eu não diria que é isso. Eles não querem fazer isso porque eles têm orgulho de 64, né? Os militares não têm qualquer arrependimento de terem dado um golpe em 64 e estabelecido uma ditadura. Eles têm orgulho disso, eles acham que nós deveríamos agradecê-los por isso, né? Eu acho o contrário, né? Eu acho que isso é uma mácula na história das Forças Armadas brasileiras da qual eles deveriam se desvencilhar, não fingindo que a coisa não existiu, mas tentando enfrentar esse tema e tentando se explicar, em algum momento pedir perdão por terem torturado, desaparecido com pessoas. O que eu acho que eles querem fazer vamos dizer assim, silenciar um pouco esse tema, assim, tentar fazer com que as pessoas não pensem nisso. Acho que houve uma pressão sobre o governo Lula para que ele não fizesse alusões a 64, para que o seu governo não comemorasse, não tivesse iniciativas de memória sobre 64. Acho que nesse momento eles não querem ficar lembrando isso para poder lidar com o problema do golpismo atual, do golpismo do 8 de janeiro, do golpismo de dezembro de 2022, que envolveu muitos militares, né? Envolveu principalmente aquele círculo em torno do Bolsonaro, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, o Paulo Sérgio, o almirante lá né, o comandante da Marinha e muitos outros, né, coronéis, tem uma lista muito grande. Vários militares se envolveram com esse plano Bolsonaro de dar um golpe no Brasil, né? O que eles queriam era uma espécie de golpe, impedir que as eleições, que o resultado das eleições fosse concretizado com a ascensão de um novo governo eleito, é golpe, né? É golpe contra as instituições. Eles estão tentando criar uma cortina de fumaça em torno disso, né? Querendo negar que se trata de golpe, mas isso é golpe.
A tal minuta golpista previa o fechamento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma intervenção do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário. Isso é golpe em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil, ou na Cochinchina. Então, eu acho que o teatro hoje, eles preferem que isso não seja lembrado para não ser mais um problema para eles lidarem agora, né? Mas eu acho que é o contrário, né? É preciso lembrar que em 64 os militares brasileiros tomaram o poder com base na visão de que tinham que salvar o Brasil. O salvacionismo, nesse caso, era principalmente em relação à esquerda. Eles achavam, e muitos concordavam com eles, né, que a esquerda no Brasil teria poder para transformar o país, para fazer algum tipo de mudança social, revolução, e eles impediram isso derrubando o governo do João Goulart. Então, o que isso conecta com o presente? Os militares bolsonaristas, golpistas, continuam vendo a esquerda como inimiga, sim? Continuam vendo que a esquerda não pode governar o Brasil, porque eles têm uma visão de que a esquerda é negativa, de que a esquerda é destrutiva, destrói valores, a moralidade, a família, tem uma visão de que a esquerda é corrupta, que é autoritária, enfim. Tudo que gera a rejeição da esquerda e que alimentou esse golpismo recente dos bolsonaristas, tanto militares quanto civis, tem uma relação direta com 64, tem uma relação direta com o golpe de 64 e com a ditadura de 64. Então, para entender por que eles tentaram dar um golpe 2 anos atrás, é preciso entender que eles continuam ligados, do ponto de vista da memória e do ponto de vista dos valores, com 64, né? Com a ditadura de 64. Então, quem é a favor da democracia não pode esquecer 64, tem que lembrar que em 64, em nome de salvar o Brasil, criaram uma ditadura. Eles diziam que queriam salvar o Brasil da ditadura comunista, mas criaram uma ditadura anticomunista, criaram uma ditadura de direita, que trouxe muitos problemas, violência, censura à imprensa, aumento de desigualdades sociais, etc. Então, a história brasileira é muito assim, paradoxal, para não dizer um pouco irônica, porque forças de direita que supostamente querem proteger o Brasil do comunismo e da ditadura de esquerda implantam ditaduras de direita. Nós nunca tivemos ditadura de esquerda no Brasil, nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos muito bem o que é ditadura de direita, o que ela significa. Então, acho que isso tem que ser exposto, sabe? Essa obsessão de muitos militares e de muitos civis de que eles têm que agir para impedir que a esquerda governe. Ora, se a esquerda é eleita pela população, ela tem que governar, né? Isso tem que ser tolerado pela direita, né? Democracia pluralista significa isso. Se o povo elegeu o Bolsonaro, eu que não suporto isso, tem que aceitar porque o povo elegeu. E quem não gosta do governo do PT ou do Lula, suporte, porque a população aguente, porque a população elegeu. Então, isso é democracia, né? E a gente tem que defender isso e criticar qualquer tipo de golpismo, tanto de 64 quanto de hoje. Tem vários paralelismos que a gente poderia fazer, né? Tem várias comparações. Do ponto de vista de valores, que eu já estava, né, dizendo, a gente percebe uma continuidade importante numa visão, né, militar de que eles têm o papel de proteger o Brasil, não de inimigos externos, né, não de uma guerra internacional, mas acham que tem que proteger o Brasil de inimigos internos, né, de problemas internos. E isso estava presente em 64, continua presente hoje. Essa visão que os militares têm se atribuem de serem uma força protetora, uma força moderadora, que é uma coisa que eu acho profundamente nefasta, né? Em algum momento, os militares vão ter que aceitar que não cabe a eles proteger o Brasil de conflitos internos. Eles têm que proteger o Brasil da fronteira do Brasil, né? Então, esse é um problema que havia em 64, continua havendo hoje. Do ponto de vista internacional, o cenário mudou muito, né? E até isso explica por que eles não conseguiram dar um golpe hoje. Porque em 64 era auge da Guerra Fria, né? O governo norte-americano, a prioridade dele era impedir que surgissem governos de esquerda alinhados ao bloco soviético. E por isso eles apoiaram a derrubada do João Goulart, não porque o João Goulart queria se alinhar ao bloco soviético, mas porque eles temiam que isso pudesse acontecer no futuro. Então, em 64, o cenário internacional favorecia um golpe militar. Os governos norte-americanos, sejam governos republicanos ou democratas, apoiavam ditaduras militares em nome desse tema da Guerra Fria. Hoje o cenário mudou muito, né? É muito mais complexo,
No governo americano hoje tem um presidente democrata e ele não apoiou o bolsonarismo, né? O governo do Biden deixou claro que não iria apoiar uma intervenção militar no Brasil. E isso explica porque a adesão dos militares não foi maior ao golpe do Bolsonaro. Eles foram avisados, né, de que não teriam apoio externo e muitos deles não são burros, eles sabem o que significa isso, que seria muito difícil governar o Brasil com o Bolsonaro golpista, né? Ditador, sem apoio externo, né? Então, o cenário internacional mudou muitíssimo e mudou para melhor, né? O cenário hoje é mais multipolar, né? Existem vários conflitos regionais, mas não existe um grande conflito entre dois blocos, né? Bloco do leste, bloco do oeste, então mudou um pouco esse cenário. Não obstante, esses grupos golpistas, né, de direita têm ainda apoio em setores dos Estados Unidos. Eles teriam apoio do Trump, por exemplo, né? Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos em 2022, pode ser que ele apoiasse, né, um golpe do Bolsonaro aqui no Brasil. Como eram os democratas, isso não aconteceu. Então, enfim, tem uma série de coisas que conectam, né, aquele passado com o nosso presente. E eu acho importante falar disso, que a população entenda, né, que 64 foi uma intervenção autoritária negativa que tornou o Brasil uma ditadura, que piorou né, a situação brasileira em vários aspectos. E, portanto, quem quer hoje uma nova intervenção militar está querendo fazer com que o Brasil volte a um tempo de violência, de censura, de cerceamento da liberdade. Então, isso tem que ser explicado para a população, porque muita gente no Brasil simplesmente não sabe o que foi a ditadura militar, né? Eles recebem mensagens de Instagram, WhatsApp, Twitter, mensagens positivas, né, que falam que aquilo lá foi ótimo, e eles acreditam porque não sabem nada, né? Então é importante alertar e falar que ditadura é algo que a gente deve evitar sempre. Se você não gosta do governo atual, trabalhe para eleger um outro governo daqui a 4 anos, né? É assim que a gente tem uma vida coletiva civilizada, né? Democrática, e que, inclusive, garante o nosso direito, né? Porque não é ditadura. Se você está do lado errado, quem governa, né, ditatorialmente vai reprimir você, né? Porque você vai ser visto como inimigo. A democracia é o sistema que garante que você tenha ideias diferentes de quem governa e não vai ser preso por causa disso, né? E vai poder continuar falando o que pensa e tentando mudar, né, o quadro político na próxima eleição. Tá, vamos sintetizar. O golpe de 64 foi uma intervenção autoritária. Quando a gente fala golpe político, isso significa que um grupo, tomou o poder à força, né? Então, o Brasil tinha um presidente que tinha sido eleito vice-presidente e assumiu a presidência porque o presidente eleito renunciou. Então, o João Goulart era o vice-presidente, assumiu o poder porque tinha sido eleito para isso. Ele era presidente devido à Constituição, ou seja, nós tínhamos uma situação legal e democrática. O golpe foi uma intervenção militar para tirar o presidente à força. O presidente, que era o João Goulart, saiu do Rio de Janeiro para não ser preso, foi para Brasília, depois foi para o Rio Grande do Sul, depois foi para o Uruguai. Então, o presidente do Brasil saiu do poder à força, né? Os militares colocaram tanques e canhões na rua para derrubar o governo desse presidente à força. E as pessoas que apoiavam o presidente derrubado foram presas. Houve milhões, né, desculpa, houve milhares de prisões no Brasil durante os dias do golpe. Há uma estimativa que prenderam entre 30 e 50 mil pessoas. Ora, a população brasileira na época eram mais ou menos 75 milhões de pessoas. Isso hoje, né, pelo tamanho que o Brasil tem hoje, significaria a prisão de 100 mil pessoas, mais ou menos, né? Se o golpe de 64 fosse hoje, para você ter uma ideia, né? Então, eles encheram estádios de presos, navios, além das prisões e penitenciárias. Então, o golpe é uma ação violenta, né? E quem se opõe é preso ou morre, né? Durante o golpe, mataram 4 pessoas que foram à rua protestar contra o golpe militar. Então, a primeira coisa a ter claro é golpe é uma intervenção autoritária, significa que quem está contra esse golpe pode ser preso, né, ou pode ser morto. Por que eles fizeram isso? Eu já comentei um pouco antes, porque eles achavam que o governo João Goulart era um governo de esquerda e que se ele continuasse a governar, poderia levar o Brasil mais à esquerda. E aí eles criaram uma ditadura com os militares no poder para evitar, né, a continuação do governo Goulart e para evitar que a esquerda continuasse a ter influência, né, no governo brasileiro. E para isso, então, prenderam muitas pessoas, pessoas perderam empregos, né, houve milhares de pessoas que perderam emprego,
Os próprios militares perderam emprego, né? Porque durante o golpe eles fizeram uma limpeza nas Forças Armadas, eles tiraram todos os seus adversários. Então eles afastaram mais ou menos 3.000 militares e afastaram um número mais ou menos igual de civis, de diferentes cargos públicos, desde juiz até professor primário foi demitido ou foi exonerado do seu cargo. Pessoas que eram líderes sociais, líderes de sindicatos, líderes de movimentos de associação de bairro foram presas. Muitas dessas pessoas foram torturadas, muitas fugiram do Brasil para não ser presas ou para não serem torturadas. E aí, durante 20 anos, vigorou esse regime ditatorial comandado pelos militares que tinha o poder para prender a quem, né, eles quisessem. Então, vou dar um exemplo para você do campo do jornalismo. Todo mundo já ouviu falar do Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog era um jornalista em São Paulo, professor de comunicação na USP. Ele tinha um cargo importante na TV pública em São Paulo, era um dos principais editores da TV pública. E aí os órgãos de repressão da ditadura identificaram que o Herzog estava participando de reuniões de pessoas de esquerda. E aí ele foi chamado para um interrogatório num dos órgãos de repressão, e ele foi, né, assim, não fugiu, né, ele se apresentou, querem me entrevistar, bom, estou aqui, e ele nunca saiu dali, ele foi morto lá dentro. Era um jornalista, o que que ele fazia? Ele fazia jornal, fazia textos, ou revisava textos, esse homem foi morto, um homem que não tinha 40 anos. Quer dizer, além dele foram mortas 500 pessoas, né? Então, é muito importante saber, e para não falar de uma série de outros casos, né, de indígenas que sofreram violência por causa dos projetos de construção de estradas na Amazônia, de criação de grandes fazendas na Amazônia, centenas e milhares de indígenas ou foram expulsos ou morreram, né, devido a esse processo. Enfim, então a ditadura é uma coisa violenta, é uma coisa execrável, né? O golpe de 64 deu origem, então, a uma ditadura de 20 anos. Nós precisamos de 20 anos para nos livrar dela. Houve uma grande campanha popular em 84 para que o brasileiro tivesse de novo direito a votar. Então, hoje em dia, pessoas quererem uma nova ditadura militar é lamentável, é um absurdo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar toda a opinião política, desde que essa opinião respeite a democracia, respeite o direito de todo mundo ter opinião política. Quem tem a opinião política de criar a ditadura que vai suprimir as opiniões dos outros, né? Essa posição eu não respeito, né? Ou seja, quem quer ditadura eu não respeito, porque são pessoas que querem calar o meu direito de ter uma opinião diferente. Eu acho que os brasileiros deviam ter noção, né, do que significa uma ditadura. E eu acho que é esse momento que nós estamos, né, em que vão se passar 60 anos do golpe de 64, é um momento de reflexão, né? Todos os brasileiros e brasileiras deveriam pensar nesse momento o que significa viver uma democracia, viver, né, uma situação em que nós podemos ter opiniões diferentes, em que a gente pode falar o que quiser, ao contrário de uma ditadura em que nossa liberdade é desrespeitada a todo momento. Então, nesses 60 anos, né, a gente tem que valorizar a democracia e condenar a ditadura, e condenar os militares que querem ditadura e todo mundo que apoia isso.